A Bíblia vai dizer aqui que Deus dá uma ordem a Moisés para que ele avisasse as famílias que o cordeiro precisava ser perfeito, que não poderia ser um cordeiro cego, não poderia ser um cordeiro aleijado, não poderia ser um cordeiro com algum tipo de problema ou com a lã manchada ou suja, não. Teria que ser um cordeiro perfeito. E aqui eu encontro um outro tipo de Cristo. Jesus, ele é o cordeiro perfeito. A Bíblia vai dizer que Jesus foi oprimido, castigado, mas como ovelha muda não abriu a sua boca, e nem se achou mentira, e nem engano na sua boca, que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra aqui é muito forte, irmão. É muito forte. A Bíblia vai dizer que ele é o cordeiro perfeito, porque se não fosse perfeito, Deus não aceitaria o sacrifício. Deus não aceita sacrifício de cordeiro cego. Deus não aceita sacrifício de cordeiro aleijado, não. Tem que ser o cordeiro perfeito. E não tinha ninguém perfeito para que pudesse se entregar pela humanidade. Deus olhou para a terra e não encontrou ninguém justo. O cordeiro precisava ser sem defeito. Porque se fosse com defeito, o sacrifício daquele cordeiro seria em vão. Se Jesus tivesse pecado, se Jesus tivesse falhado em toda a sua missão, o sacrifício não poderia ser feito. A humanidade estaria perdida. Eu e você estaríamos perdidos, mas Jesus foi perfeito em tudo o que ele fez. Ele está no Getsemane e ele começa a orar: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Parecia que Jesus ia falhar, parecia que Jesus ia perder, parecia que o cordeiro iria se contaminar, iria ter ruga, iria ter mancha, mas depois ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. Deus dá ordem a Moisés. Moisés avisa ao povo que não pode ser um cordeiro manchado, não pode ser um cordeiro cego, não pode ser um cordeiro manco, não. Tem que ser o cordeiro perfeito. Jesus Cristo. É um tipo de Jesus Cristo. Que aquela casa que Deus deu a ordem a Moisés para melar os umbrais da porta, aquela casa, quando o anjo da morte da minha parte vê, esse passará por cima, esse não entrará na casa. A morte não terá poder sobre aqueles que Jesus comprou com sangue na cruz. A morte não terá força sobre aqueles que Cristo se entregou na cruz, aqueles que aceitaram o Evangelho, aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. É esses que a morte, que a condenação não terá poder sobre eles. É esses aí. O sangue será por sinal. Jesus está falando: olha, aqueles que melar a porta com sangue, aqueles que receberam Jesus, o sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus, o sangue de Cristo purificará de todo o pecado. E aquele anjo é a justiça de Deus no Egito, a justiça de Deus no mundo. E a casa que estava com sangue não foram alcançadas. As famílias que aceitaram Jesus, o sangue de Cristo purificou dos pecados, e a morte não terá poder sobre esta casa.
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que me aceitar, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que a morte não terá poder sobre ele. Isso é a Páscoa. Moisés, o povo tem que comer o cordeiro dentro de casa. Não levará para fora o cordeiro e nem quebrará os teus ossos. Isso aqui está fazendo um tipo de Jesus. No livro de Salmos, capítulo 34, no verso 20, acompanhe comigo aí, vai dizer: ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles serão quebrados. Aleluias! Olha a ligação que tem a Páscoa com a crucificação de Cristo. Jesus foi crucificado em uma sexta-feira. E para que o corpo não ficasse crucificado no sábado, os soldados pedem a Pilatos que quebrasse os seus ossos. Por quê? Para que eles pudessem morrer, porque a cruz tinha um suporte que eles apoiavam seus pés e sustentava todo o seu corpo na cruz. E quebrando as suas pernas, ele iria morrer de asfixia. O seu pulmão iria ficar totalmente pressionado, porque ele não tinha mais o apoio das pernas, e ia acelerar a morte, para que eles pudessem tirar os mortos da cruz. E eles quebraram as pernas, mas quando eles vêm se direcionando a Jesus, que eles observam que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas, não lhe quebraram os ossos. Se cumpre lá em Êxodo, na Páscoa, aonde Deus fala para Moisés: Moisés, fala para o povo que não quebre os ossos do cordeiro. Deus deu uma ordem aqui para Moisés: Moisés, fala para o povo, vocês guardarão até o dia 14 desse mês, e toda a congregação, toda a assembleia matará o cordeiro à tarde, no crepúsculo da tarde, à tardezinha. Quero dizer para você, Jesus, ele morreu de tarde. O cordeiro foi morto pela tarde. Livro de Marcos. Abram a Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 15. No verso 25. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Eu vou ler com vocês. E era a hora terceira. Eu coloquei aqui, só para vocês entenderem. 9 horas da manhã. E crucificaram Jesus. Jesus está na cruz 9 horas da manhã. Crucificaram ele. E chegada a hora sexta, 12 horas, meio-dia, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, que é 3 horas da tarde. E a hora nona, 3 horas, Jesus exclamou em grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia vai dizer que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. Ele está crucificado 9 horas da manhã. Quando ele está agonizando ali na cruz. E já aconteceu muitas coisas. O ladrão já blasfemou dele. Ele já salvou aquele ladrão que estava do seu lado. À meia-noite, a Bíblia vai dizer, a hora sexta, meia-noite, houve trevas, escureceu tudo. O sol não deu mais o seu brilho. O dia virou noite, das 0 horas até 3 horas da tarde, que é a hora nona. Na hora nona, Jesus exclamou dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia vai dizer que depois disso, Jesus dá um brado e diz: Tete
tetelestai, está consumado, está completado a missão que Jesus veio fazer, e diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus morreu 3 horas da tarde. A Bíblia diz que Deus dá ordem a Moisés: Moisés, na Páscoa, fala para o povo guardar o cordeiro até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação matará à tarde. Jesus morreu à tarde. É um tipo de Cristo aqui. Moisés, este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus estava falando para Moisés: Moisés, a partir de hoje, começando de hoje, hoje é o começo do mês, hoje é o primeiro mês do ano para vocês. Por quê? Hoje eu vou te libertar. Tudo começa hoje. A vida de vocês começará hoje. É a partir daqui que tudo vai começar. É a partir da libertação que tudo vai se fazer novo. Eu quero dizer para você que foi liberto das garras de Satanás. Eu quero dizer para você que foi liberto das mãos de Faraó, que é o diabo, que foi resgatado do Egito, que é o mundo. Quero dizer para você que a partir desse momento, tudo é novo na sua vida. As coisas velhas se passou e tudo agora se fez novo. Não pode mais viver da mesma forma que vivia no Egito. Tudo se fez novo. As músicas que ouvem são novas. O caminho que anda é novo. A amizade é nova. O linguajar é novo. As vestes são novas. Não pode continuar com os mesmos gostos, com as mesmas vestes, com o mesmo entendimento. Tudo se faz novo. A partir do dia que Deus libertou a nação de Israel, eles ganharam um novo calendário, eles ganharam novas vestes, eles ganharam novos comportamentos. Tudo se faz novo. E Deus falou isso. Olha quanta coisa tem na Páscoa. Um dia eu e você estava vivendo sobre o jugo do Egito. Eu e você estava no Egito, comendo a comida de Faraó, do diabo, sendo escravizado por Faraó, sendo escravizado pelo diabo, andando segundo as vontades dele. Mas Deus levantou um pregador, Deus levantou alguém que pregou a verdade para mim, pregou a verdade para você, e essa palavra entrou no seu coração e libertou você das garras do Egito, libertou você do mundo. Você estava caminhando a passos largos para a condenação, para o juízo de Deus, o anjo da morte que iria passar, mas Deus libertou você, e através do sangue de Cristo, você foi liberto. Através do sangue de Cristo, você hoje está aqui. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa de Deus. Vou falar mais uma vez. Isso é a Páscoa de Deus. A libertação de Israel, a minha libertação, a sua libertação. Isso é a Páscoa.